Americanas, 123 Milhas, Starbucks. O que essas empresas têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas estão passando por crise financeira. E o que você tem em comum, com essas empresas que estão passando por crise financeira? O que vocês têm em comum é que você pode estar utilizando as mesmas estratégias que essas empresas estão utilizando para superar essa crise financeira que elas estão passando. Isso mesmo que você ouviu. A partir de agora, você vai aprender aí a utilizar as mesmas estratégias que essas empresas estão utilizando para superar essa crise financeira. Você vai aprender a utilizar essas mesmas estratégias nas suas finanças pessoais e vai estar aprendendo aí a sair dessa crise financeira que você está passando, utilizando aí as grandes empresas como referência. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo que vai te ajudar aí a se organizar financeiramente da melhor forma possível. Então, vamos ao que interessa. O que seria a recuperação judicial? De uma forma bem simples, bem didática, recuperação judicial nada mais é que uma maleta de ferramentas, digamos assim, e dentro dessa maleta existem várias ferramentas que essas empresas podem estar aí utilizando, para se organizar financeiramente, para sair dessa crise financeira. Então, uma recuperação financeira nada mais é que um plano de organização financeira, porém judicial, porque por se tratar de uma grande empresa, vários funcionários, contratos com vários bancos, então essa empresa ela precisa de um acompanhamento jurídico. Daí vem o nome, recuperação judicial. É necessário um acompanhamento aí de um advogado, é necessário aí autorizações de juiz, para que a empresa possa utilizar dessas ferramentas, para que ela possa se organizar financeiramente de uma forma que traga os resultados que ela necessita, para que não seja necessário que ela feche as suas portas, para que ela acabe entrando aí em falência. Então, como que você vai utilizar essas estratégias nas suas finanças pessoais? Ah, Thiago, mas então quer dizer que eu vou precisar entrar aí com um pedido judicial junto com o advogado para o juiz autorizar que eu aplique essas estratégias na minha vida financeira pessoal? Aí vem a melhor parte. Não. Você não vai precisar porque você não é uma empresa, você é uma pessoa física, Então as estratégias que as empresas utilizam, você pode utilizar porque você não tem aí empregados, Você não tem responsabilidade perante a sociedade, Você não tem aí famílias que dependem dessa atividade financeira que as empresas têm. Então você pode estar aplicando todas essas estratégias na sua vida financeira pessoal. E que estratégias são essas? Antes da gente falar das estratégias, você precisa entender que a recuperação judicial e essa mesma estratégia que você vai aplicar nas suas finanças pessoais, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase ali eu diria que de juntada de documentos. Você vai juntar ali todas as suas dívidas, todos os dados da sua vida financeira pessoal. Quanto que você deve, há quanto tempo você deve, qual a taxa de juros, quais são os seus credores. Então, na primeira fase, você vai fazer essa organização, você vai atrás de todos esses dados da sua vida financeira pessoal, todos os dados das suas dívidas atuais. Agora, a gente vai então para a segunda fase, que é a fase da escolha da estratégia que você vai estar aí utilizando no seu plano de organização financeira. É extremamente importante que você não pule a primeira etapa, porque nessa primeira etapa a gente vai ter aí todos os dados necessários para que a gente assim consiga elaborar o melhor plano, escolher a melhor estratégia na segunda etapa deste plano aí de organização financeira. Porque agora que você já tem ali todos os dados das suas dívidas, você já conhece todas as suas dívidas, agora você já consegue elaborar, escolher qual vai ser aí a melhor estratégia de organização financeira. Por exemplo, se acaso você tem dívidas aí relacionadas a cartão de crédito e dívidas relacionadas a um financiamento, por exemplo, ou dívidas de um empréstimo pessoal ou consignado. As estratégias são diferentes uma das outras. Por exemplo, a estratégia que você vai utilizar para negociar as suas dívidas de cartão de crédito, dificilmente você vai conseguir aplicar essa mesma estratégia nas suas dívidas aí de empréstimos pessoais ou consignados. Do mesmo jeito vai se dar aí para dívidas relacionadas a financiamento de imóveis ou de algum bem móvel, como veículo ou uma residência, por exemplo. Então as estratégias são extremamente diferentes uma das outras.
Daí vem a necessidade que você siga, então, essas 3 etapas deste processo. A primeira etapa, organizar, né, todos esses documentos, onde você vai ter uma visão mais ampla da sua situação financeira atual, vai conhecer melhor as suas dívidas, vai saber quais os juros que estão sendo cobrados, quanto tempo em atraso nessas dívidas já tem. Daí, partindo para a segunda fase, você já vai conseguir elaborar um plano escolhendo a melhor estratégia possível. Daí a gente vai para a terceira etapa, que é de fato executar este plano, né, de organização financeira das suas finanças pessoais. E quais são as estratégias que as grandes empresas utilizam que você pode estar aí aplicando nas suas finanças pessoais após elaborar, né, após construir aí, escolher a melhor estratégia de organização financeira? As mesmas ferramentas, né, que as grandes empresas utilizam, você também pode estar aplicando aí no seu plano de organização financeira. Como, por exemplo, a novação de dívida. E o que seria essa novação de dívida? Novação de dívida nada mais é do que trocar uma dívida por outra com uma taxa de juros menor, né, com prazo de pagamento muitas das vezes menores. Na maioria das vezes a gente acha até difícil, né, a gente conseguir trocar uma dívida por outra com um juro menor, com um prazo de pagamento menor, mas aí, né, a gente tem aquele choque de realidade quando a gente começa então a pesquisar, quando a gente começa a analisar, a pensar com mais cuidado, né, com mais calma, com mais tranquilidade. Por exemplo, você tem aí uma dívida relacionada a cartão de crédito, né, que hoje tem uma das taxas de juros mais altas do mercado, né, tem um rotativo aí na casa dos 100%. Por exemplo, você pode estar trocando essa dívida, né, do seu cartão de crédito, ao invés de parcelar essa dívida diretamente com o cartão, diretamente com a operadora, né, desse cartão de crédito, você pode estar fazendo aí um empréstimo pessoal ou um empréstimo consignado. Você vai conseguir uma taxa de juros bem menor em relação a que é cobrado no cartão de crédito. Tendo em mente que hoje, né, as taxas de juros que são praticadas no mercado aí são exorbitantes, não é verdade? Então você vai conseguir diminuir essa taxa de juros que está sendo cobrada, né, em relação aí ao rotativo do seu cartão de crédito. Então vale a pena sim analisar, né, essa possibilidade de inovação, né, que é essa transformação de uma dívida por outra. Você vai eliminar essa dívida, né, e estar aí adquirindo outra. Mas vale um ponto aqui de extrema atenção. Em relação à novação de dívida, é viável, né, estar aí utilizando essa estratégia quando você, de fato, utilizar e eliminar essa dívida antiga de uma vez por todas, certo? Quando não sobrar aí prestações remanescentes dessa dívida anterior. Então, a novação de dívida só é válido se acaso ocorrer aí a extinção, né, integral dessa dívida antiga. Aí sim vale a pena pensar nessa possibilidade aí de novação de dívida. A segunda estratégia extremamente comum é a negociação de dívida, né? Entrando em contato aí com todos os credores, buscando aí a melhor forma, né, a melhor proposta de pagamento, tendo em mente que sempre quando você faz ali uma proposta de pagamento à vista, né, a redução dos juros é bem maior do que no caso aí de um parcelamento. Então dê prioridade sempre ao pagamento à vista, né, ao pagamento integral dessas dívidas, porque assim você vai conseguir aí a melhor taxa de desconto possível. E a terceira estratégia, pode-se dizer que ela é uma das principais, não é porque eu deixei ela por último que ela deixa de ser importante, ela é sim uma das mais importantes, né, que é a estratégia ali de redução de gastos, de redução de despesas, porque assim você vai conseguir maximizar, né, os seus ganhos, você vai conseguir maximizar aí os seus rendimentos mensais. Através dessa redução de gastos, você vai conseguir, então, criar, né, o seu caixa de quitação de dívidas e vai estar conseguindo, então, pagar as suas dívidas à vista. Tendo em mente que o pagamento à vista, você sempre vai conseguir, né, as melhores taxas, né, os melhores descontos, priorizando sempre o pagamento à vista. Então, maximizando, né, os seus ganhos, reduzindo aí os seus gastos, você vai conseguir potencializar, né, o desenvolvimento aí do seu caixa de quitação de dívidas, dando prioridade aí para o pagamento de dívidas à vista, porque assim você vai conseguir as melhores taxas, né, os melhores descontos possíveis, e aí você vai conseguir estar
saindo, né, dessa crise financeira o mais rápido possível. Consegue perceber agora que são estratégias extremamente simples e que essas estratégias simples são as que trazem resultado. Tanto é que são as mesmas estratégias utilizadas aí pelas grandes empresas. Então, não subestime, né, o poder dessas estratégias simples, porque são elas que irão trazer os resultados que você tanto necessita para então sair aí de uma vez por todas dessa crise financeira. É o simples que traz resultado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.